Olá, seja muito bem-vindo ao Sim de Guardas SP. Estamos começando mais um programa Fique por Dentro. Mas antes de tudo, o companheiro Vilar vai dar o recado. Verdade, Marcio. O recado para você que ainda não é inscrito. Vai lá, inscreva-se no canal. Sabe por quê? Porque você recebe o Fique por Dentro aí na palma da sua mão, desde que você vá lá no sininho de notificações. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro. Neste bloco Consciência Política, nós estamos aqui com o nosso colega aqui da Guarda Civil Metropolitana, Magno Borges, também é diretor aqui do Sindiguardas e pré-candidato a vereador pela cidade de Guarulhos, não é verdade, Borges? Bom, Vilar, primeiramente, obrigado pela oportunidade, não só você, mas toda a diretoria do Sindiguardas São Paulo, ao nosso presidente Márcio, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. Sem dúvida. É um espaço que a gente divulga aqui, a gente sempre fala porque é importante. Guardas municipais, guardas civis metropolitanos são candidatos a vereador, né, pré-candidatos nesse momento, né, a vereador em outras cidades, aqui na cidade de São Paulo. Esse é um espaço para a gente mostrar para a nossa categoria a importância de se eleger membros da nossa categoria vereador, né? Porque assim, a gente tem bons amigos, mas nem sempre os bons amigos vão conseguir fazer uma defesa enfática da nossa realidade, né? E aí quem investe, quem está no patrulhamento, né? Atualmente você está lotado lá na Inspetoria de Jaçanã Tremembé. Quem investe, quem está no patrulhamento, sabe o que acontece na rua, sabe o que precisa ali para o patrulhamento ficar melhor, né? Para que as guardas, né? Aqui nós estamos falando, nós somos guardas civis metropolitanos, mas se você se eleito, será vereador na cidade lá de Guarulhos, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, aí assim, para a sociedade, porque tudo isso aqui, né? É para o bem-estar do cidadão, né? Então, assim, quem melhor entende do que quem está lá na ponta da linha, conhece lá do policiamento, não é verdade, Borges? Vou pegar minha colinha aqui, ó, tá aqui atrás, devidamente escondida aqui. Plano de carreira. Né? Nós temos aqui um plano de carreira aqui na Guarda Civil Metropolitana, né? Que uns gostando, outros não gostando, né? Nem Cristo agradou a todos, né? Mas ele funciona. Ele todo ano promove, né? Como é que está em Guarulhos essa questão? Vilar, eu vou pegar o meu concurso, que é de 2013. De 2013 a 2018, houve promoções na Guarda, né? É claro que o plano de carreira de Guarulhos precisa ser ajustado, tá? Isso é algo que precisa realmente passar na Câmara Municipal, né? Precisa ter esse ajuste para poder atender de fato a categoria, né? O que eu vejo hoje, o que eu converso com os policiais da Guarda Civil de Guarulhos é que o plano hoje ele é travado, ele trava, né? Isso já foi levado para o Márcio Nakashima, deputado, pré-candidato a prefeito de Guarulhos. E não foi só isso, tá? Nós tivemos a oportunidade de conversar com o Márcio referente DEAC, reposição salarial, que é de suma importância e de urgência. Não tem como hoje um trabalhador da Guarda Civil ganhar o que ganha hoje, Vilar, né? Precisa ter esse ajuste salarial. Os policiais de Guarulhos estão clamando por esse tipo de ajuste, né? Eu gostei já da sua fala preliminar aqui, porque assim, projeto de lei, de plano de carreira tem que ser do executivo, né? Então, se não combinar com o prefeito, a coisa não acontece, né? Então, é importante a gente deixar isso sempre ressaltado, né? Então, vamos aqui para o meu próxima cola aqui, o efetivo. Né? Então, a gente aqui em São Paulo, você é prova viva disso, né? Do que a gente sofre aqui, né? Com a falta de efetivo, porque apesar da contratação dos 1.500 policiais novos, nós estamos muito defasados. Nós vínhamos de um processo de defasagem. Estamos gravando o programa hoje aqui na sexta-feira, já houve publicação de aposentadorias, né, lá no Diário Oficial. Então, assim, a falta de efetivo faz com que aqueles que estão efetivamente trabalhando tenham que trabalhar mais, porque as demandas não param, né? E como é que está essa questão de efetivo justamente com a guarda lá de Guarulhos? Vilar, Guarulhos não é diferente, tá? Realmente as mesmas dificuldades que nós temos aqui em São Paulo acontecem em Guarulhos, tá? Hoje, se eu não estiver enganado, gira em 820, 822 policiais. E agora eu vou te perguntar, para uma cidade
com 1.300.000 e poucos mil habitantes, atende à necessidade hoje da população, do trabalhador, né, que acorda cedo para ir trabalhar, trabalhador que muitos são furtados, assaltados em pontos de ônibus. Você acha que com o efetivo que tem hoje atende à necessidade da população de Guarulhos? Com certeza não, né? Não atende, o Vilar. Realmente precisa contratar. Foi feito, sim, uma contratação de 100 policiais, né? Que eu tenho certeza absoluta, você policial que está na rua, há de concordar comigo que essa contratação, infelizmente, não repõe as aposentadorias que tiveram, Vilar. Então, a maioria das polícias tem sofrido com isso aí. Ou seja, a Polícia Militar, recentemente teve um estudo aqui, né, do declínio, né, de pessoas inscritas nos processos seletivos, né, nos concursos públicos. Então, o que acontece? É um problema crônico de todas as forças. Algumas forças sofrem mais do que outras. Então, por exemplo, a gente sempre fala aqui no programa, a cidade do Rio de Janeiro tem 6 milhões de habitantes, mais ou menos, né? E lá tem 7 mil guardas. Se nós fôssemos comparar São Paulo, 12 milhões de habitantes, nós deveríamos ter 12 mil guardas. E estamos caminhando agora que nós entramos nos 7 mil e alguma coisa, né? E Guarulhos está sofrendo do mesmo mal. Você está vendo como a questão do reajuste salarial influencia? Sem dúvida. Tem que ser atrativo. Sem dúvida. Né? Porque se não for atrativo, não vai ter... Não permanece, né? O cara vem, entra e depois se prepara e vai... O que é legítimo, né? Vou deixar isso muito claro. Ninguém está falando aqui que a pessoa não tem que fazer. É legítimo, porque nós somos seres humanos. Sim. Agora, quem tem que reter o valor? Quem tem que reter o valor é o empregador. Então, o Google oferece lá um monte de coisa lá para manter as boas cabeças dentro da empresa. Volkswagen, Chevrolet, qualquer grande conglomerado empresarial. O serviço público não pode ser diferente, né? Ele tem que criar ferramentas para manter lá os bons policiais, sim, né? E assim, não tem jeito. Se a fome bate na porta, minha mãe já dizia, o amor pula pela janela. Então, ou seja, essa situação está muito difícil. Por mais que o cara ame, por mais que o cara seja vocacionado para a profissão, ele vai procurar alguma coisa melhor, né? Então, obviamente, que cada prefeitura, cada ente federativo, né? O São Paulo, o Estado, o governo federal, tem que fazer o seu investimento para manter o seu policial ali na força, sim, né? Ô Vilar, e assim, é um pacote, né? Ajuste salarial, o ajuste, né? Tem que ser digno, tem que atender às necessidades do policial. Contratação, né? Tem que ser uma contratação que supla a necessidade, né? Eu vou entrar em DEAC, né, se você me permitir. Vamos lá. Tá? Eu já estive na secretaria. Você participou dessa reunião com o Márcio Pontes, né? Secretário de Segurança da cidade de Guarulhos, né? E nós levamos, na época, para ele a questão da DEAC. Possibilidade de haver DEAC. Exatamente. Né? Eu não consegui entender porque até hoje Guarulhos não tem DEAC. Eu te juro que eu não consigo entender. Porque você consegue resolver 2 problemas, Vilar. Primeiro que você tira o policial da porta de padaria, de farmácia, posto de gasolina, exato, e você dá a oportunidade para esse policial estar trabalhando para a administração pública. Sim, a administração pública, por sua vez, ganha o policial na rua. A sociedade ganha o policial na rua. Agora, eu não consigo entender o porquê que esse projeto não anda, né? Uma missão para o futuro prefeito, né? Com certeza. Com a ajuda dos vereadores. É algo que, volto a dizer, já foi falado, já foi conversado com a equipe técnica, né, do Márcio Nakashima, que é pré-candidato a prefeito de Guarulhos. Aliás, se você me permitir, eu quero deixar um recado para o efetivo. O efetivo está no seu melhor momento. Sabe por quê, Vilar? Nós temos um pré-candidato a prefeito que valoriza a segurança pública, que entende as necessidades da Guarda Civil, tá, de Guarulhos e do Estado de São Paulo. Isso é motivo, sim, de comemoração, é motivo do efetivo entender que ele faz parte da mudança. E essa mudança depende de você, policial. Não vote, não venda o seu voto, não troque o seu voto, entenda a necessidade que você está hoje. Exatamente. Vamos para um outro assunto aqui, que aí já é emendando uma coisa na outra aqui. Policial
militar na Secretaria de Segurança Pública, né? A gente sabe, nós sabemos, né, que aqui na Guarda Civil Metropolitana passamos um perrengue, né? Toda vez que teve, né, foi oficial porque é uma questão que foram os oficiais, né? Não colocaram nenhum praça, né? Mas nós tivemos aqui à frente da nossa Secretaria Municipal de Segurança Urbana um oficial da Polícia Militar, o negócio não andou, né? Aí até a jangada icônica aqui, né, do nosso ex-presidente Evandro, né, que foi a aquisição, o corpo de bombeiros recebeu o barco completinho e nós recebemos um barco sem motor, né? Então, assim, a gente percebe, isso é nítido, né, que, principalmente nas grandes cidades, né, quando você tem um policial militar à frente da Secretaria de Segurança, né, o comando, obviamente, não pode mais, por causa da 3.022, né, mas à frente da Secretaria Municipal de Segurança, há um declínio da guarda. Ela regride ou ela não progride, né, como deveria progredir comparando com outras guardas, né? E assim, eu gostaria de saber o que você acha disso para Guarulhos e assim, a sua percepção dos policiais com relação a esse assunto. Márcio, Vilar, desculpa. Não sou o presidente. Eu não concordo, né? Nós tivemos ganhos quando teve a saída dos coronéis, né? Sim. Isso foi de se notar, né? Você deu um exemplo, eu acho que foi magnífico, a questão dos barcos. Sim. Chegaram barcos para a Guarda Civil, para ambiental, sem motor. O engraçado que, para a Polícia Militar, os barcos vieram completos, com motor, né? E assim, o comprador é o mesmo. Não, mandaram um par de remo, né? Nem isso, velho. Eu não consigo entender, né? Então, assim, eu sou contra, acredito que o efetivo é contra, né? Eu acho que quem cuidar de guarda é guarda. Sim. Quem cuida de polícia militar é polícia militar. E quem cuida de polícia civil é polícia civil, né? Se eu estiver enganado, você me corrija, mas se eu não me engano, ele é policial federal, né? Sim, Rodoviário Federal. Rodoviário Isso. Federal, né? O atual secretário. Sim. É assim, obviamente nós estamos discutindo aqui problemas, é porque existem problemas, né? Mas eu vejo um lado positivo nesse momento de transição. Você não vai impactar tanto. Ou seja, assim, torna-se uma cultura. Sim. Você não ter ali os policiais militares, né? O dia, eu até brinco com alguns colegas meus, né? Porque assim, a política hoje é de um jeito, amanhã é de outro, né? Principalmente aqui em São Paulo. Nós estamos vendo aí o Ricardo Nunes agora com definido o seu pré-candidato a vice-prefeito, coronel PM. A Marina também colocou, né, na sua chapa lá um coronel PM. Nós temos alguns coronéis com bastante chance de serem eleitos a vereador de São Paulo. Então, assim, a política ela vai mudar ao longo do tempo. Ela pode mudar nesse quesito, né? Agora, eu até brinco com os colegas meus. Se vier um coronel aqui que colocar o nosso orçamento da cidade de São Paulo em 5%, eu mesmo peço a canonização dele. Com certeza. Vou lá no Vaticano, leva lá o pedido pro Papa. O Papa, dá para canonizar esse aqui, ó, porque esse aqui é ponteira, né? O fato é que, historicamente, e assim, se você historicamente tem um problema, presume-se que se você adquirir a mesma fórmula, você vai continuar tendo problema. Sim. Né? O fato é esse daí, né? Então, como lá é um policial rodoviário federal, eu acredito que, né, o governo que for eleito, né, se seguir essa premissa de não colocar um policial militar à frente da secretaria, a guarda, né, com mais velocidade ou menos velocidade de repente quem for o prefeito, sim, evolui. Porque assim, eu volto a dizer que não é preconceito não, gente. É questão de análise de histórico. A análise de histórico aqui em São Paulo não é boa. Então, né, quando tem aquele ditado popular, né, o que você não quer para você, não recomende aos outros. Então, o que eu não quero para mim, eu não recomendo aos outros, né? Mas graças a Deus essa situação com o partido está muito bem alinhado, né? Com o Márcio Nakashima também, a gente tá muito bem alinhado nessa questão. Somos contra policiais militares na secretaria. A gente não vê ganho, né? Foi o que eu te falei. Na verdade, São Paulo, a Guarda Civil de São Paulo, ela evoluiu muito quando teve a saída dos coronéis. E a gente espera que isso aconteça na cidade de Guarulhos. Que bom, que bom. PEC 57, né? Eu tô vendo que você tá trajando aqui a camiseta, né? Você gostou? Achou bonita? Achei bonita. Tá bonita, ficou né? Show. Então, assim, nós tivemos ontem, né? Nós estamos aqui, hoje obviamente, 26, ontem é 27, na sexta-feira, é que a viagem foi longa, então eu tô no delay ainda. Né? E nós tivemos uma audiência pública, depois nós vamos falar um pouco disso aqui no programa, né? E essa
a audiência pública da PEC 57 foi muito boa, viu, Borges? Foi muito boa, foi muito forte, né? E assim, tá um movimento de bastante calor para que isso aconteça. E, obviamente, nós, como entidades representativas aqui, o Sindiguardas, FENAGuardas, a missão nossa é manter a pressão o máximo possível para justamente não cair no esquecimento, né? E a gente vai pressionar os políticos, né? E, obviamente, quando a gente tem aqui um pré-candidato, né, principalmente o guarda vereador, a gente fala, né? Como é que isso vai ser tratado, assim, caso você seja eleito na Câmara, né? O que tiver a seu alcance, né? Ou Sim. alcance de um vereador para poder estar fazendo Sim, a pressão para a PEC 57. A PEC 57 ela traz segurança jurídica, né, para o policial das guardas civis, a possibilidade, né, isso de acordo com cada prefeitura, da aposentadoria especial, né? Então, o que depender de mim na Câmara Municipal, junto com Márcio Nakashima, prefeito de Guarulhos, pode ter certeza que nós vamos brigar até o final. É isso aí, Borges. Vou te agradecer a sua vinda aqui. Acho que é enriquecedor para o eleitor lá de Guarulhos, né? Para que os guardas civis de Guarulhos e a sociedade de Guarulhos como um todo, se estiver assistindo a gente, eu creio que deva ter algum não guarda, vamos dizer assim, né? algum cidadão do município de Guarulhos que assista o nosso programa, né? Porque assim, quanto mais qualificado for o debate, melhor é para o cidadão. Eu vou agradecer mais uma vez, tá? Espero voltar, tá? Porque é muito gratificante poder levar para o nosso efetivo, né? Os policiais de Guarulhos, essa transparência que está tendo aqui, né? Legal. Isso é importante, tá? Você vai me convidar? Posso voltar? Eu já estou me... Depois eu te mando o convite. Tá bom, meu amigo. Obrigado, viu? Neste bloco aqui, nós vamos falar do Prêmio de Desempenho, né, 2024. Prêmio de Desempenho esse que já está na conta corrente dos nossos policiais, né, no valor de R$ 2.500 para quem está lá no teto, né, ou seja, que cumpriu todas as suas metas, não tiveram ausências, né, R$ 2.500 está na conta, né, Marcelo? Isso aí, ô Vilar. Na data de hoje, dia 28, né? Sim. Nós estamos gravando, recebi uma mensagem do secretário Júnior Fagotti, ele me mandou o decreto 63.540, que é o decreto que institui o valor do Prêmio de Desempenho de Segurança Urbana de 2024, Esse ano aqui, fixado no teto de R$ 5.000, com primeira parcela de R$ 2.500, que inclusive já está na conta dos policiais, né? A gente recebeu, o Vilar, com bastante surpresa, alguns colegas ficaram bastante surpresos com o valor do desconto do imposto de renda, né? Principalmente aqueles colegas que receberam o primeiro prêmio da vida deles agora, né? Sim. Que são os novos policiais da Guarda Civil Metropolitana, terceira classe, receberam a primeira parcela do prêmio de desempenho e perceberam que realmente o imposto de renda dá um salto, né? Sim. E por que ele percebeu esse salto? Porque quando ele faz a DEAC, não tem salto nenhum. Não tem. A DEAC é isenta de imposto de renda. Por que a DEAC é isenta de imposto de renda, Vilar? Não, eu vou mais além, vou fazer um resgatezinho bem leve, assim, ó. Uhum. O cara fez as 10 estratégicas noturnas. Isso. R$ 509, R$ 5.090 na conta. Isso. Aí ele olha o desconto de imposto de renda, tranquilinho lá. É o mesmo que se ele não tivesse feito DEAC. Exatamente. Aquela maravilha, né? Uhum. Para isso aí teve muita briga, né, Marcelo? Muita luta. Muita luta, muita articulação, muita conversa na Câmara dos Vereadores, porque assim, não basta um vereador, que no caso foi o Toninho Vespoli, propor a emenda. Sim. Tem que fazer toda uma conjuntura ali para Exatamente. convencer o governo a não recusar a emenda. Exatamente, né? E aí a gente tem que enaltecer as habilidades. O Toninho Vespoli tem muita habilidade, é uma conversa assim, por ele não ser tão agressivo, por ele ser aquela oposição saudável, Sim. que discute, ele consegue fazer esse tipo de conversa com toda a base do governo, todos os vereadores, e o Toninho Vespoli fez lá a emenda que nos levou à isenção do imposto de renda sobre a DEAC. Exato. Né? Mas, infelizmente, não existe essa isenção sobre o prêmio de desempenho, até mesmo porque a natureza... São diferentes. Natureza de prêmio é uma coisa, natureza de verba indenizatória é outra. Né? Então, não dá para conciliar. Então, o colega recebeu lá a primeira parcela dele lá, ele viu que o imposto de renda dele lá, a retenção, né, deu um salto.
né? E se o colega pegou férias no mesmo mês, o salto é maior ainda, né? Quanto mais verbas tributáveis tem lá no lerite do policial, óbvio que a base de cálculo do imposto de renda será maior, né? Sim, aí deve entrar naquela última alíquota, que é 27,5, né? Então. Tem um valorzinho lá que redutores, desconta, né? conforme o número de dependentes Sim. e tal, né? Na retenção. Mas o fato é que os R$ 2.500, né, já estão na conta dos policiais. Alguns policiais tiveram algum decréscimo, provavelmente por ausência, viu, Vilar? Sim. Porque o pessoal falou assim, eu estava na academia de formação, a academia de formação também tem meta, também foi cumprida, então também pagou o valor, né? Sim. Não é pelo fato de estar na academia de formação que decresceu. Provavelmente por ausência ou algum outro motivo. Se você não recebeu os R$ 2.500, você pode fazer um relatório simples na sua unidade dizendo assim, senhor comandante, solicito encaminhar à DRH o pedido de revisão do meu prêmio de desempenho em segurança urbana, explicando por que foi minorado o valor, por que foi descontado algum tipo de valor do meu prêmio de desempenho. A DRH vai te dar a resposta. Com essa resposta, você pode mandar para o nosso departamento jurídico, que a gente analisa se foi cumprida a lei ou se foi descumprida a lei. Se foi descumprida a lei, ação judicial, né? E uma das importâncias de você ser filiado, né? Sim. Nesse momento, você vai fazer a sua parte administrativa, mas existe uma retaguarda aqui, justamente para proteger você, policial. Isso aí. E, por fim, eu quero parabenizar e agradecer o empenho do secretário Júnior Fagotti nessa questão, porque nós tivemos uma reunião lá na secretaria e o secretário falou assim, saindo o decreto ou não saindo o decreto, o valor será pago na conta dos servidores no mês de junho. Sim. E ele cumpriu a palavra dele. Realmente, o decreto saiu, O a folha já dinheiro está na estava conta, fechada. mas o decreto não foi publicado ainda não. Então, isso é empenho, isso é compromisso. Ele foi... Eu vi que ele teve uma reunião lá com o secretário de governo, o secretário da Casa Civil lá, né, o Fabrício Cobra. Sim. E depois dessa reunião, tudo se resolveu, o dinheiro está na conta. Parabéns, secretário Júnior Fagotti, por esse empenho. É isso aí. Márcio, há uns meses atrás, né? Acho que menos de um mês, eu diria, né? Uhum. Nós tivemos, né, um clamor de internet, né? Porque fisicamente para nós não chegou nada, né? Sim. A administração pública, ela é movida por burocracia, por papel, oficialmente é isso aqui, né? Então, e sobre o comportamento de atuação de equipes da corregedoria fazendo vistorias em inspetorias. Isso. Né? Então, que criou lá um clamor, assim, aquilo que chegou via internet realmente muito pesado, né? Sim. E o Sindiguardas tomou a posição dele e foi lá oficiar a administração pública. Oficiamos a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, né? Sim. O que acontece, Vilar? Nós fizemos algumas perguntas à Secretaria Municipal de Segurança Urbana por ofício, né? A primeira pergunta era, qual que seria a fundada suspeita para fazer a busca pessoal em veículos particulares, em armários e em mochilas, conforme o relato de que teria ocorrido, principalmente nas unidades Irdan Carmo, Vila Mariana e Santana. Sim. Né? E prosseguindo as perguntas, a gente pergunta o seguinte, se não foi sob fundada suspeita, qual que é o fundamento jurídico para fazer esse tipo de atividade? E a terceira pergunta é, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana coaduna com esse tipo de comportamento? Pois bem, recebemos a resposta. Sim. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana nos respondeu. Eles falam o seguinte, ó, o número do ofício é número 173/2024/SMSU. Eles falam que quando se trata de atividade de exercício da competência da corregedoria, não é fundada a suspeita, e sim aquela competência que está prevista no artigo 7º da Lei 13.396/02, que fala de realizar visitas de inspeção e correições extraordinárias em qualquer unidade da Guarda Civil Metropolitana. Realmente a corregedoria É uma atribuição da corregedoria. a atribuição de realizar visitas de inspeção e correções extraordinárias em qualquer unidade. Aí, segue o ofício. Avante, ressalta-se que não há buscas em veículos pessoais. Quanto aos armários que integram os bens das unidades, a atividade tem como respaldo a ordem interna 14/GCM/2021 e ordem interna 11 subcomando/2022, a qual foi atualizada essa semana pela acho que a ordem 350, 351 do subcomando, que fala também dos armários. Pois bem, Vilar, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, a secretaria falou que a corregedoria não faz revista em busca pessoal em veículos particulares. A secretaria falou que não faz. Sim. Quer dizer que se ocorreu, foi ilegal. Exatamente. Se ocorreu, foi ilícita. E aí você, policial,
Você foi abordado pela corregedoria. Revistar o seu carro? Vem aqui que nós vamos representar quem revistou. Exatamente. Tá? Porque a secretaria está falando que não é competência, não é atribuição e a corregedoria não realiza buscas em veículos pessoais. Certo? Primeiro ponto é esse. Sem afundar da suspeita. Sem afundar da suspeita. Primeiro ponto é esse, tá? Agora vamos para atribuição da corregedoria, que é correição. Muito embora seja uma resposta formal por parte da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, nosso ponto de vista é divergente do que entende aqui a Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Por quê? Realizar realizar visitas de inspeção e correição, a lei só fala o que é competência, mas não explica o que é uma visita de inspeção e não explica o que é uma correição. Ela não conceitua essas coisas. Né? Não conceitua. Nós entendemos que a correição, majoritariamente, ela tem que ser visual. Visual. Você não pode invadir a intimidade de uma pessoa sob o fundamento de estar fazendo uma correição. Por exemplo, eu chego aqui, Vilar, eu sou da corregedoria e falo assim, Maurício Mendonça Vilar, desbloqueie o seu celular e me dá seu celular que eu estou fazendo a correição. Toda a sua vida íntima está dentro do seu celular. Não tem cabimento. Né? Como é que eu vou fazer isso com você? Não pode ser feito com ninguém, né? Com ninguém, exatamente. Então, não pode usar o pretexto de correição para invadir o celular de ninguém, revistar a mochila de ninguém, pegar o carro particular de ninguém. Para isso precisa de fundada suspeita. Sim. A nossa privacidade, a nossa intimidade, a Constituição nos garante a inviolabilidade dela. Obviamente há exceção. Sim. Obviamente há casos que a nossa privacidade, a nossa intimidade vai ser violada. Sim. Quando? Fundada suspeita, crime, né? Quando flagrante, você estiver em curso em crime, flagrante, fundada suspeita, você vai ter esses direitos constitucionais violados, infelizmente, porque a situação fática te coloca nessa situação. Agora, não dá para utilizar que, estou fazendo uma atividade de correição aqui como desculpa para chegar e exigir que alguém desbloqueie o celular e você vai olhar o celular da pessoa. Exatamente. Ou mandar esvaziar a mochila. Se o corregedor chegar em mim e falar para mim assim, Márcio, esvaziou sua mochila, só vai cair insulina. Vai cair uma porrada de insulina lá que eu tomo. Ainda vou oferecer para ele. O senhor quer tomar insulina? Né? Aí ele justifica assim, não. Quanto ao uso dos armários. Vamos lá. Tem uma ordem agora, tem que deixar cópia da chave e tal. Gente, deixar claro, separar as coisas. Uma coisa é prevenir o dano ao patrimônio deixando uma cópia da chave na unidade. Sim. Isso é prevenção. Você está prevendo que você pode perder a chave, que a chave pode ser extraviada, você tem uma cópia lá que você pode abrir. Uma coisa é isso. Outra coisa é abrir o armário sem a presença do servidor. Exatamente. Né? O armário, ele já é reconhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho e até pelo TJSP como algo de uso personalíssimo. Se é personalíssimo, ele se assemelha ao celular. Ele não pode ser violado. Não pode. Né? Mas, não, tem uma ordem de serviço agora que a chave tem que ficar lá, eventualmente eu posso fazer uma inspeção, e aí essa inspeção eu vou avaliar o que tem dentro do seu armário. Se o fizer, abuso de autoridade. Eu concordo. E eu vou além ainda. Eu pergunto, essa regra é para todo mundo? A corregedoria vai lá no armário do Agapito Marques lá e abre lá e fala assim, eu quero ver o que tem dentro desse armário? Do Wilson Batista? Do Camargo? Do Hélito? Do Previato? Vocês fazem isso aí lá nos armários do superintendente ou o superintendente está isento da ordem? É só no armário do guarda? Né? Entendeu? Se existe a ordem, é para todo mundo? Não, mas é aleatório. Aleatório, meu amigo, começar pela letra A, eu quero ver se passa do A a H, que é o Agapito. Quero ver se passa dele. Não passa. Então, se não tem fundada a suspeita, se não tem um motivo, uma motivação para abrir aquele armário, nós entendemos que é irregular abrir o armário do servidor. Mas a gente mantém aquela posição que a gente falou para você. Cara, cumpre a ordem, filma, pega testemunhas e a gente vai questionar. Se necessário for, vamos ao Ministério Público, se necessário for, vamos ao Poder Judiciário. O que a gente entende que é inviolável é inviolável. Exatamente. Não dá para condenar toda a corporação porque se quer pegar um ou outro que eventualmente possa estar com algo irregular. Suspeita-se que, né? Suspeita-se que. Porque se tivesse a certeza, essa pessoa estaria presa, Exatamente. Né? Se fosse prática de crime, ou uma qualquer outra, suspeita, qualquer outra coisa que, né, administrativamente, enfim, né? Se eu tivesse a certeza, a corregedoria lá naquela pessoa, falar, tá aqui, eu tenho a denúncia, eu tenho foto, eu tenho isso, aquilo.
que aí é o fundamento para aquela aplicação de força. Justamente. Porque não deixa de ser uma aplicação de força, né? É. Como você bem colocou, uma violação de um direito com base na necessidade da administração pública, né? E da sociedade, né? Melhor dizendo, né? Sim. E outra coisa, Vilar. Qual que é a finalidade de ter um armário? Vamos lá. Você trabalha na Casa Verde lá de Santana, qual que é a finalidade de você ter um armário? É um recipiente para você utilizar para guardar suas coisas, porque provavelmente você sai do serviço e vai para uma outra atividade, uma faculdade, por exemplo, Sim. ou você quer guardar, acondicionar aquelas coisas que você faz uso no dia a dia, tal. Você, por exemplo, você não traz sua televisão de casa para guardar no armário. Não cabe. Não tem fundamento você guardar uma coisa que você não vai fazer uso naquele dia. São certo? coisas pertinentes, assim, à individualidade no serviço. Isso. Né? Uma camiseta, uma roupa de baixo, né? No caso uma dos toalha, homens, você vai tomar cueca, banho e tal. né? Calcinha para as femininas, né? Um material de escola, se você vai para a faculdade. Exato. E tal. Quem que vai trazer algo que não é aquilo do uso diário dele para deixar dentro do armário? Por exemplo, eu tenho uma bola de basquete em casa, não tenho lugar para guardar, vou guardar no meu armário. Não cabe. Então, por que eu vou trazer algo que não faz parte, né? do meu dia a dia, né? E se eu tô usando o armário para guardar aquilo que faz parte do meu dia a dia, isso é personalíssimo. Isso é personalíssimo. É igual os arquivos que eu guardo no meu celular. É personalíssimo. Para que vai violar? Se eu cometer algum crime, ou se eu tiver numa fundada suspeita, ok, eu não vou nem discutir. Exatamente. Agora, se não tem fundada suspeita e não tem crime, entendemos que o armário também é personalíssimo. E nós estamos dispostos a fazer essa discussão fora. Porque nós já fizemos dentro, a secretaria nos deu uma resposta formal, que eles entendem que pode ser, sim. Vistoriado ou em atividade de correição. Essa é a posição da secretaria. Sim. Nós estamos dispostos a fazer essa discussão fora, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, né? É uma discussão que eu acho desnecessária, desgastante, que nem deveria ser feita. Mas como está violando o direito do trabalhador, nós estamos dispostos. O que a gente precisa para fazer? Que você nos traga a demanda. Você, policial, teve seu armário revistado? Traz pra gente. A gente vai fazer... Filma lá, pega testemunha. Isso. Né? Nós vamos fazer essa discussão. De preferência, filme, pega o seu celular lá e filma, porque aí até dispensa a testemunha, né? Isso. Filmou, tá registrado lá bonitinho, né? Seja no campo que for, seja no campo do Ministério Público, seja no campo do Poder Judiciário, né? Secretaria de Direitos Humanos, afinal de contas, o policial também tem direitos humanos, Sem dúvida. Nós vamos fazer essa discussão. Vamos até dar um recado aqui, Marcelo. Para você, policial da corregedoria, né? Se alguém está te pressionando a cometer o abuso de autoridade, cuidado. Sim. Como os nossos policiais de inspetoria, na sua labuta diária, no policiamento, no patrulhamento nas vias públicas, tem que ter esse cuidado para com o cidadão. Então, se você estiver sofrendo essa pressão para fazer isso, cuidado. Porque, veja bem, se você tiver a sua ordem por escrito, você vai se respaldar. Falar, olha, eu cumpro ordens. Veio a ordem, eu estou aqui executando. Sim. Nós vamos querer a cabeça da cobra. Exatamente. Né? É quem deu a ordem. Agora, meu amigo, se a ordem foi de boca, cuidado. Cuidado. Porque, assim, nosso caminho foi um pouco mais tortuoso, né, Márcio? Nós tomamos até algumas pedradas, e vocês não vão fazer nada, não vai fazer isso. Nós fizemos o quê? Não, vamos oficial, nós queremos saber a resposta oficial. Sim. A partir da resposta oficial, porque, assim, o que nós tínhamos não eram denúncias, eram informações de internet. Então, olha, está acontecendo isso, né? Recebemos essas informações, o que a administração pública tem sobre isso? Então, ela respondeu, está aqui. Aí nós estamos fazendo aqui uma análise, né, Marcelo, de quais as medidas o Sindiguardas vai tomar para defender o policial. Sim. Agora, se você, policial da corregedoria, não entender e cometer o abuso de autoridade, fica difícil. Né? Infelizmente. Respalde-se para poder cumprir a ordem. Da mesma forma que nós falamos aqui, olha, é uma ordem absurda. Uma ordem absurda não se cumpre. Qual que era a informação aqui? Proteger o policial, para ele não ser pego no descumprimento de ordem. Sim. Não cumpra a ordem, mas havendo o fato ilícito, nós vamos cobrar de quem determinou, né? E a gente também não quer nenhum dissabor entre policiais. Sem dúvida, da corregedoria e o policial que está na unidade de trabalho. A gente não quer que você seja desagradável com o colega da corregedoria, a gente não quer que o colega da corregedoria seja desagradável com você e vocês entrem em embate porque estão cumprindo alguma determinação ou não, tá? Então, a gente questiona da forma que tem que questionar. Por papel, formalmente, judicialmente, se for o caso, pelo Ministério Público, se for o caso.
Até agradecemos à Secretaria por ter nos respondido, né? Sim. Tão prontamente, chegou uma resposta até rápida. Rápida. E tal. Só que nossa posição é divergente da posição da ICMSU. Nós entendemos que não pode tratar o policial como um suspeito de ser mala. Exatamente. Neste bloco aqui, nós vamos falar da ação aí que está circulando nas redes sociais, obviamente já foi publicado, né, pela Justiça, né, da atuação da nossa Guarda Civil Metropolitana na região da Cracolândia, né, Marcelo? Isso. Vilar, um retrocesso gritante, uma ação que, assim, o Ministério Público foi extremamente irresponsável Sim. em propor essa ação, porque fez questionamentos exclusivamente contra a Guarda Civil Metropolitana. Sim. Eu vou resgatar aqui de onde começou a ação, de onde ela surgiu, por que ela surgiu e tal, e até o ponto que a gente chegou, né? Mas a gente tem responsabilidade. Então a gente age conforme é possível agir, a gente age conforme a lei prevê agir, e a gente não vende fumaça para ninguém, não fica vendendo ilusão para ninguém. Tá? Isso aqui é um sindicato sério. A gente tem um corpo jurídico aqui sério, de advogados sérios, tá? Não tô aqui para vender ilusão para ninguém, não. Até porque a gente não precisa disso, né? Com certeza. Nosso interesse é defender o trabalhador da Guarda Civil Metropolitana. A instituição Guarda Civil Metropolitana é problema do município, mas a gente acaba defendendo a instituição também porque todos nós amamos a Guarda Civil Metropolitana. Nós amamos aquilo que a gente faz. Com certeza. Tanto que a gente usa o azul marinho todo o tempo do nosso dia, né, o Vilar? Mas vamos resgatar por que essa ação ocorreu. O número da ação é 103.371/79.2021.0053, que é a Fazenda Pública. Lá em 2017, ocorreu uma operação entre as polícias civil, militar e a Guarda Civil Metropolitana. Salvo engano, o nome da operação era Caronte. Sim. Que ela previa o combate ao tráfico na região da Cracolândia. Cara, essa operação, ela teve resultado. Mas, do ponto de vista de direitos humanos, ela foi desastrosa, porque foi pau para todo lado. Sim. Bomba, paulada. Teve gente que ficou cego nessa operação lá. Durante a prisão lá, teve gente que perdeu a vista lá, porque levou algum tiro de borracha, alguma coisa assim. Sim. Tá? Mas, quem que estava agindo nessa operação? O comando era da Polícia Civil. Sim. O choque era da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana, que era para fazer o controle das pessoas lá, né? Isso em 2017. Sim. Dada a operação, gerou um inquérito policial. Sim. A própria Polícia Civil inaugurou lá o inquérito e tal. Esse inquérito, obviamente, ele passa pelo Ministério Público, que é competência do Ministério Público fazer lá, né? E o que aconteceu? Desse inquérito, lá em 2021, o Ministério Público, e aí, infelizmente, eu acho, eles chegaram à conclusão de que eles deveriam propor uma ação questionando a atuação da Guarda Civil Metropolitana numa operação que tinha Polícia Civil e Polícia Militar. Sim. Que, aliás, a maioria das bombas era da Polícia Militar. Né? O grosso da força que foi utilizado era da Polícia Militar. Sim. Né? E aí o Ministério Público foi infeliz em propor uma ação questionando a competência da Guarda Civil Metropolitana, como se fosse a Guarda Civil Metropolitana que tivesse feito todo aquele cenário. Ela fosse a dona da operação. E assim, os autos da ação, Vilar, tem mais de 2.000 folhas, mais de 2.000 páginas. Nessas folhas, inclusive, lá tem subido lá alguns vídeos, né? Você entra lá no processo, lá você tem acesso aos vídeos. Realmente, você vê que são vídeos de uso da força. Não tem o que discutir. São vídeos de uso da força. Se é uso regular da força, se é uso irregular da força, pode até ser feita a discussão. Mas que foi uso da força, foi uso da força. Sim. Só que não é só pela guarda. Né? Não é só pela guarda. Né? Teve policial civil lá que quebrou porrete nas costas de gente lá. Teve policial militar que deu tiro de calibre 12 em quem estava passando do outro lado da rua. Né? Mas o Ministério Público achou que a Guarda Civil Metropolitana, né, extrapolou suas competências ao fazer aquele tipo de ação. Sim. Né? E aí entrou com a ação judicial, uma ação civil pública, Sim. pedindo lá para limitar a atuação da Guarda Civil Metropolitana na Cracolândia. Pois bem, quando ele ingressou com essa ação, o sindicato entrou como amicus curia na ação. Sim. Que é o amigo da corte, né? Sim. Aquele que dá informações buscando, né, subsidiar a decisão do juiz, judicial. Né? Só que a amicus curia, ele tem certas limitações processuais.
Nós, por exemplo, nós não podemos fazer um recurso de apelação. Nós não podemos fazer um agravo de instrumento. Sim. Podemos pedir lá, na decisão lá, a gente pode fazer aquele embargo de declaração, embora não cabe, porque a decisão está muito clara, muito bem fundamentada, né? Então não cabe embargo de declaração. Mas o amicus curiae, ele não compõe polo. Ele não compõe polo. O polo é ativo, Defensoria Pública e Ministério Público. Passivo, Prefeitura do município de São Paulo. Sim. Entendeu? Essas duas partes compõem o polo. O amicus curiae, ele está bem no meio ali, ele fornece informações. Nós fizemos quesitos, né? Aqui nas folhas, deixa eu ver, 1.100 e pouquinho, nós fornecemos lá os quesitos, ou seja, nós fazemos perguntas, porque houve perícia, né? Sim. Aí nós fazemos perguntas para o perito, a gente pergunta faz algumas perguntas aqui para deixar o perito numa saia justa, ele vai ter que responder, e ele respondeu, Sim. de fato, nos autos, mas a gente não consegue fazer outras movimentações processuais que precisam ser feitas, né? Que no caso, assim, para ficar claro para os nossos policiais, para a defesa da instituição, quem tem que fazer é O município de São Paulo. através da Procuradoria. Procuradoria-Geral do município, exatamente. Então. Que, aliás, gente, a peça contestatória do município, ela deve ter mais ou menos umas 120 laudas. Não foi fraca, não. Percebe-se claramente na peça contestatória que o comando da guarda forneceu informações, porque tem uma série de imagens lá. A contestação do município foi muito boa. Sim. Eles fizeram uma defesa institucional da Guarda Civil Metropolitana e da atuação da Guarda Civil Metropolitana. E deixou muito claro o seguinte: se houve excesso, não foi institucional, foi pessoal, e quem fez o excesso foi responsabilizado. Por isso que nós temos corregedoria. Exatamente. Né? Como qualquer instituição de força, Exatamente. qualquer força de segurança tem. Ou seja, a aplicação de força, seja pela Polícia Federal, Civil, Rodoviária Federal, Polícia Militar, Penal, se o agente extrapola, responde. O agente responde. Exatamente. Não é um problema institucional, é um problema Exatamente. pessoal do Exatamente. agente. É subjetivo, né? Exatamente. Então, a peça contestatória do município, se for o caso, alguém quiser, pode me pedir que eu mando, ela está muito, muito bem fundamentada, né? E a juíza, a Geisa Helena Rios, né? Gilza Helena Rios, ela chegou numa decisão que dos 8 pedidos, haviam 8 pedidos na ação, Sim. né? Ela deferiu alguns e indeferiu outros, né? Eu vou fazer uma leitura bem sucinta aqui do processo. Gente, primeira coisa, não avalie uma sentença por 2 folhas que mandaram para você, porque a sentença tem 43 folhas. 43 folhas. No meio da sentença, a juíza fala de cada vídeo que tem lá no processo e o porquê que aquele vídeo convenceu ela a chegar nessa posição. Decisão, né? Que, aliás, eu acho que está errada, tá? Ela está errada, pelo menos em alguns pontos aqui. Eu vou falar para vocês por que a nossa posição é que a juíza está errada e que a gente acredita que essa decisão vai ser reformada em segunda instância. Vamos lá. Na primeira folha já da sentença, que são 43, ela fala o seguinte, que o Ministério Público ingressou com a ação civil pública, alegando que a GCM realizava barreira ao redor da região para a revista de pertences pessoais em mochilas, bolsas e malas, sendo que essas abordagens eram feitas de maneira truculenta e agressiva nas pessoas que circulavam no local. Ademais, todas essas ações abusivas estão documentadas por vídeo, gravações, fotografias e depoimento de testemunhas pessoais. Isso é o que o Ministério Público alega. Sim. A juíza reconhece que, dadas as imagens, realmente aconteceu alguns fatos ali, mas que não foi um problema institucional. Sim. Foi um problema de abuso do próprio agente. Sim. E aí ela pergunta para o município, foi tomada a providência? Tal. Aí o município responde lá, né? Foi aberto o processo, foi punido e tal, né? Então vamos lá. Não é institucional. Não é institucional. O problema, na própria decisão, a juíza reconhece que não existe uma determinação para que o agente haja daquela forma. Sim. Né? Foi o calor da emoção que levou ele a agir e ele foi penalizado por ter agido daquela forma. Daquela imagem, que deixa isso muito claro. Isso. O problema grande que eu vejo ali, Vilar, é que é o seguinte, tem, 10 excessos. 9 da Polícia Militar, meio da Polícia Civil e meio da Guarda Civil Metropolitana, e só a Guarda Civil Metropolitana está na ação. Né? Então, é um problema que foi assim, meio que direcionado, né? Bem direcionado. Aí na página seguinte fala que a gente pediu como amicus curiae, que foi deferido o ingresso e tal. Olha que interessante que ela escreve. A região da Cracolândia representa um dos maiores desafios da administração pública na cidade de São Paulo. A atuação do poder público através do programa Redenção, a justificativa da Guarda Civil Metropolitana atuar na Cracolândia e tal, né? E aqui
a juíza está falando o seguinte: o município, na sua defesa, na sua peça contestatória, o município fala: o STF decidiu recentemente sobre o poder de atuação das guardas municipais. Decidiu aonde? Na ação declaratória de constitucionalidade número 38 de 2021, que é aquela ADC que discutiu... A lei 13.022. Não, a 13.022 não, a 10.826 do porte de arma. Sim, lembra que tinha os incisos 3 e 4? Sim. Que caiu, virou só uma coisa só? Sim. Aquela ADC é a número 38. E naquela ADC, o relator, inclusive, era o ministro Alexandre de Moraes, ele fala exatamente do papel de polícia, do papel de segurança pública que tem que ser exercido pelas guardas municipais. Então, o município de São Paulo usou aquele voto do ministro, relator Alexandre de Moraes, para justificar a atuação da Guarda Civil Metropolitana. Foi muito show. Né? Aí segue aqui, isso nas considerações iniciais e tal. Fala que o sindicato apresentou os quesitos, tá, gente? Aqui, ó. Entre os quesitos que a gente apresentou aqui, eu vou falar assim, é o seguinte, ó. Ó o que o nosso advogado perguntou, falou pro perito e ele tem que responder. Quais órgãos atuam 24 horas por dia e 7 dias por semana na região conhecida por Cracolândia? Quais órgãos atuam lá 24 horas por dia, 7 dias por semana? Só a Guarda Civil Metropolitana. Não tem um outro órgão que fica lá 24/7. Exato. Né? Os outros órgãos fazem atividades pontuais. Sim. A Secretaria de Saúde e tal, né? Direitos Humanos e tal, fazem ações pontuais. Mas quem está lá 24/7 é a Guarda Civil Metropolitana. Né? Olha a outra pergunta. Quantas pessoas foram, de fato, recuperadas da situação de drogadição no local conhecido como Cracolândia? Tem que responder. Quais as estatísticas de atendimento dos outros órgãos que trabalham lá na Guarda Civil Metropolitana? Existem registros de solicitação de apoio da Polícia Civil direcionados à Guarda Civil Metropolitana? Quando pede lá para ir buscar o traficante? Existem registros? Todas essas perguntas aqui, o perito teve que enfrentar lá e perguntou. O município de São Paulo juntou uma reportagem do UOL. Essa reportagem do UOL foi show de bola, porque mostra como que os usuários lá, os drogaditos, eles ficam agressivos quando eles não têm acesso à droga. Sim. Funciona mais ou menos assim. O traficante abastece lá a Cracolândia. Se o traficante é impedido de chegar com a droga, os caras entram em pânico lá, cara. Sim. E vai pra cima de todo mundo, e é pedra pra todo lado, paulada e tal. Talvez até a situação de... quando o dependente ele não tem acesso à droga, como é que chama, Vilar? Começa a entrar na abstinência. Abstinência, né? Exatamente. Então. Talvez a situação de abstinência leve esses camaradas a ficarem agressivos. Então, quando tem operação que realmente combate o tráfico, dá problema. E uma dessas reportagens de 15/5/2022 do UOL notifica, né? Mostra isso. O município de São Paulo usou isso na defesa e tal. Aí a juíza chega ao cerne, né? O cerne da controvérsia posta em juízo, segundo circunscritos pelos autores, pode ser caracterizado pelos estabelecimentos dos limites legais da atuação das forças de repressão que atuam sobre a denominada Cracolândia, especificamente no que se refere à atuação da Guarda Civil Metropolitana. Ou seja, a juíza e o Ministério Público não discutiram a atuação da Polícia Civil, não discutiram a atuação da Polícia Militar, exclusivamente eles discutiram a atuação da Guarda Civil Metropolitana. Né? Pois bem, agora vamos para a fumaça, Vilar. Ingressaram com uma reclamação no STF falando assim, olha, a decisão da juíza contraria a DPF do papel higiênico. Sim. Né? DPF 995, né? 995. Tá. Pois bem, a juíza cita na decisão dela a DPF 995. E ela fala assim, olha, eu reconheço, a Guarda Civil é realmente órgão de segurança, não tem o que discutir. Inquestionável. É inquestionável, não tem o que discutir. Ela é órgão de ela integra o sistema de segurança pública, ela é um órgão de segurança. Contudo, ela fala assim, peço vênia para transcrever uma decisão que saiu do STJ após a tal da DPF do papel higiênico lá, sim, 995. Essa decisão do STJ está num habeas corpus que saiu posterior. E ela transcreve o habeas corpus na íntegra. E esse próprio habeas corpus reconhece lá, que fala assim, olha, de acordo com o STF, na DPF papel higiênico, as guardas municipais são órgão de segurança, isso está na 13675, que é a lei do SUSP, está na 13022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, está na Constituição Federal e tal, né? Só que, mesmo sendo órgão de segurança, não se pode confundir atribuições de um órgão A
órgão B, órgão C. Exato. Por exemplo, não cabe à Guarda Civil Metropolitana fazer investigação policial, porque isso é uma atribuição da Tá, Polícia Civil. Polícia Civil. Não cabe à Guarda Civil Metropolitana fazer policiamento de estrada federal, de rodovia federal, porque isso é RF. Exato. É isso que o STJ fala e a juíza usa na decisão dela, né? E olha o que ela fala. Assim, extrai-se do atual ordenamento jurídico que, 1. As guardas municipais integram o SUSP. Porém, 2. Sua atuação deve se limitar às suas competências estabelecidas em leis, as quais são voltadas à preservação do patrimônio municipal, de caráter mais preventivo que repressivo. Olha só, ela não chega a excluir o caráter repressivo. Exatamente. Mas ela fala que tem que ser mais preventivo do que repressivo. Então, não cabe reclamação no STF. Não cabe. Quem entrou com uma reclamação no STF está vendendo ilusão, vendendo fumaça, não sei porquê, se quer angariar simpatizantes. Nem me interessa, mas... Ou quer vender fumaça, né? Nós não vamos fazer uma coisa para ficar agradando os olhos de ninguém. Se tem fundamento, a gente faz. Com certeza. Né? Aqui o que a gente está pedindo, o que a gente está estudando, é transformar o amicus curiae em terceiro interessado. Sim. Por quê? Porque a decisão afeta o trabalhador. Exatamente. Então, a gente deixa de compor aquele meio que não compunha lado nenhum e passa a compor o polo passivo. Isso os nossos advogados... Para de dar pitaco e passa a tomar medida. Isso, exatamente. Fazer o recurso de apelação, se for o caso. Sim. Um agravo de instrumento, se for o caso. Sim. Né? Uma ação rescisória, se for o caso. Exato. Isso é fato. A gente está no processo, a gente está estudando qual que vai ser a medida que a gente vai adotar. Muito embora a gente tenha uma crença muito forte de que essa decisão vai ser revertida em segunda instância. Até porque ela tem alguns desdobramentos aí altamente perigosos, né? Principalmente. Eu acho que esse é o ponto, Vilar. Esse é o ponto. Se o município de São Paulo seguisse essa decisão judicial, eu vou falar uma coisa para você. Aquela Cracolândia ia de ruim a pior. Porque eu quero ver se colocar a polícia militar para fazer o papel da guarda lá, como é que vai ser feito isso aí. Exato. Eu quero ver se colocar a polícia civil para fazer o papel da Guarda Civil Metropolitana lá, como que vai ser feito isso aí. Né? O Ministério Público foi irresponsável. Partindo da premissa de que ela já existe, porque os outros órgãos de segurança não fizeram, né? E eu não estou assim, como é que eu falo assim, tratando mal, não é esse termo, mas não me veio à cabeça agora, porque ainda estou cansado da viagem. Mas as forças de segurança estaduais, elas, ao não cumprirem naquele local as suas atribuições, resulta naquele processo. Sim. Então, ali tem a droga, que deveria ter sido investigada pela Polícia Federal. Porque a cocaína não é produzida no Brasil. Vem de fora. Ela vem de fora. Né? O Brasil não produz nenhuma grama de cocaína. Né? O transporte interno por vários estados, né? A própria Polícia Civil aqui dentro, no trânsito dessa droga aqui dentro, na investigação do trânsito, e a Polícia Militar na manutenção da ordem pública e na prevenção, porque o crime está acontecendo lá. Sim. Né? Você tem uma situação flagrancial ali. Lógico, todo mundo aqui entende, né? Que a situação ali é complicada. Ninguém tá dizendo que não é complicada. Mas não pode estourar só no lombo da guarda. Sim. Né? Nós somos o culpado da Cracolândia. Que, aliás, faz um trabalho de excelência. Exatamente. Com o que tem, né? É assim, eu não sei se um dia um promotor do Ministério Público ou até um defensor da Defensoria Pública vai assistir esse vídeo, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês foram irresponsáveis. Se vocês queriam preservar a vida de quem tá lá, vocês deveriam defender a manutenção da Guarda Civil lá. Porque se colocar a polícia militar lá, meu amigo, vai começar a aparecer cadáver lá. Cadáver, aleijado, porque eles vão aleijar mesmo, cego, porque eles vão cegar, surdo, porque eles vão bater na orelha forte. E você não tá falando nada além do que tá no vídeo lá dentro do processo. Você tá citando assim, você tá transcrevendo o que está lá nos vídeos do processo. Exatamente. A Guarda Civil Metropolitana faz o trabalho mais responsável que poderia ser feito naquele cenário, que é um cenário de completo abandono. Exato. Por tudo isso que o Vilar falou. Desde a Polícia Federal que não fiscalizou e essa droga entrou, até os órgãos de saúde e direitos humanos que abandonaram aquele pessoal, aquele povo, né? Que tem lá seus problemas de droga lá e são viciados, dependentes e tal. Tá todo mundo abandonado. E aí fica toda essa responsabilidade na Guarda Civil Metropolitana. Vocês irresponsavelmente dizem que a Guarda Civil Metropolitana tem que ser limitada. Eu queria ver... É que, assim, o prefeito é muito responsável.
O prefeito foi responsável na fala dele e falou assim, nós vamos manter o trabalho que a gente sempre fez, porque Exato. o trabalho é de excelência. Se o prefeito fosse responsável e falasse assim, eu vou tirar a Guarda Civil Metropolitana dali, eu queria ver o que ia ser da sociedade ali. E aí ele vai fazer aquilo que a gente condena aqui, né? Que não é problema meu. Exatamente. O judiciário falou, eu tô cumprindo, que se dane você que tá atravessando ali, né? Você que é comerciante ali. Então, ou seja, nesse ponto, o prefeito tá de parabéns. Sim. Né? Ele protegeu o povo da cidade. Todos nós, né? Desde o servidor público mais moderno até o ministro do Supremo Federal, do Supremo Tribunal Federal, todos nós temos que defender o povo. Exatamente. Né? E aí a gente vê esse meio termo aí, que não foi bem vamos dizer assim, o intuito desse julgado aí, né? Sim. Ficou meio estranho, né? Então. Se o prefeito fala assim, eu vou tirar a Guarda Civil Metropolitana dali, aí vocês iam ver um cenário na cidade de São Paulo que nunca foi visto. Porque não tem uma força de segurança que seja capaz de fazer aquele trabalho de excelência que a Guarda Civil Metropolitana faz lá. Vocês acham que a Guarda Civil Metropolitana está sendo repressiva? Ela está protegendo vidas ali. Até do usuário. Sim. Até do usuário. Né? Então, assim, Ministério Público, Defensoria Pública, vocês foram irresponsáveis nessa ação. Tá? A juíza, eu entendo que ela está errada, acho que ela avançou por uma seara que ela não deveria avançar, muito embora ela seja bem comedida nas palavras dela, que ela fala assim, olha, essa parte da decisão foi bastante importante, Vilar. Olha o que ela escreve, ó. Não me parece que a coerção jurisdicional seja a solução do macro problema que subjaz a violência empregada contra pessoas que transitam na Cracolândia. Ou seja, ela fala assim, não é o Poder Judiciário que tem que resolver esse problema da Cracolândia. Exatamente. É o que ela está dizendo. Por outro lado, algo deve ser feito, ao menos para que as ilegalidades comprovavelmente perpetradas se encerrem. Ela está falando assim, não é problema do Judiciário resolver a Cracolândia, mas o Judiciário também não pode ficar inerte sobre aquelas imagens que eu vi que aconteceram, que, aliás, são a maioria da Polícia Militar, mas, né... Ficou inerte. Aí não ela... é pra ficar, mas acabou ficando. Né? Exatamente. Então. Né? É nesta fresta interpretativa que entendo ser boa medida e desate da controvérsia posta em juízo. Para não se estender muito, são 8 pedidos, ela acata alguns pedidos, ela fala sobre... Bom, eu vou falar aqui os pedidos que ela acatou, tá? Vamos lá. Esse aqui deve ser afastado, ela não acatou. Então... Foram 8, né? 8 pedidos. Os 8 pedidos tem A, B, C, D, vai até a letra H. Ela acatou alguns... Deixa eu ver aqui. Bom, o pedido de obrigação de não fazer, consistente em se abster de realizar, por sua Secretaria Municipal de Segurança Urbana e pela GCM, qualquer operação de natureza policial ou militar no território da Cracolândia, né? Entendidas estas como a prática organizadas de ações típicas da polícia repressiva e sob formação militar, voltada à conquista de espaço nas vias públicas, com arremesso indiscriminado de munições contra pessoas e expulsão desmotivada de pessoas de logradouros públicos. Ou seja, a PM pode fazer tudo isso, né? O que ela está falando aqui... Disparo de munições indiscriminadas contra a população, porque o que ela está falando é isso, né? Vocês não façam o que a outra polícia faz, né? Que é voltada à conquista de espaços. O que ela está falando aqui é o seguinte... É o cenário de crise. Sim. No choque a gente chama de crise, né? Sim. Quando tem aquele cenário de crise, por exemplo, um estádio de futebol lá, as torcidas estão se degladiando lá. Aquele espaço ali é de crise. A polícia chega e, por meio de uso da força, dispersa. Sim. O que ela está dizendo é que a Guarda Civil Metropolitana não pode fazer esse tipo de ação. Sim. Não pode dispersar por uso da força para retomada, olha que voltada à conquista de espaços, ou seja, a retomada daquele espaço. Então ela não quer que a Guarda Civil Metropolitana faça esse tipo de ação, que é a retomada de espaços. Ela entende o quê? Que se precisar retomar o espaço ali da Rua dos Protestantes e tal, para liberar aquele espaço, sai a Guarda Civil Metropolitana, entra a Polícia Militar com choque e faz ação de choque. Sim. Esse é o primeiro pedido que ela acolheu. Vamos para o segundo aqui. E não pode ser na operação delegada não, viu? Porque se for na operação delegada, nós vamos entrar com ação. É verdade. Obrigação de fazer, consistente em orientar e fiscalizar para que a Guarda Civil Metropolitana, nas cenas públicas de uso de drogas do município da capital, se abstenha de exercer funções da polícia investigativa e ostensiva
nos moldes da recomendação do Ministério Público, tal. Tá falando para não intervir nas atribuições da Polícia Civil. Sim. Ok, né? Diligência. Investigação, né? A Guarda Civil Metropolitana é o único órgão que prende traficante lá, porque a Polícia Civil não tem o conhecimento de estar prendendo ninguém lá por tráfico, né? Outra obrigação de fazer, consistente em implantar canal direto de comunicação da população com o Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana para receber denúncias, né? 153. 153, o próprio 156 já serve Sim. para receber denúncia. Só que essa denúncia ela tem que ir direto para o comando da guarda, não poderia passar, por exemplo, pela corregedoria ou pela SMSU. Sim. Né? Então, acredito que isso aqui internamente lá, fala, ó, manda, quando chegar isso aqui, manda para mim, né? Não afeta diretamente o trabalho do policial e tal, interfere. né? Vamos lá. Obrigação de fazer, consistente em apresentar no prazo de 60 dias, plano de atuação ou de trabalho que garanta a observação estrita do POP-GCM número 01, aprovado pela portaria número 32/2018, tal, de modo a impedir a utilização rotineira e injustificada de técnicas de contenção por formação militar, seja por barreira de escudo, seja, sobretudo, pela utilização indiscriminada de bombas e de tiros de elastômero. Vamos prestar atenção nessa obrigação de fazer. Ó, impedir a utilização rotineira e injustificada. Significa dizer que se a utilização não for rotineira e se ela for justificada, pode fazer. Ok. Ela impediu ela de usar força? Não. Ela falou para não ser rotineira e injustificada. Exatamente. Ou seja, ela não quer que a IOP... Será que existe alguma polícia que faça isso de forma rotineira e injustificada? E eu acho que ela se avaliou pelas imagens que ela tem lá. Só que as imagens que ela tem lá são de 6 a 8 dias, no intervalo de 5 anos. Sim. Não, 7 anos. 2017 para 2024. No intervalo de 7 anos, você tem lá 6 a 8 dias. Isso. Ou seja, você julgou pela... o que não é norma é... Exceção. Julgou Exato. pela exceção. Né? Então, né? Mas, de qualquer forma, ela não impede o uso da força. Ela fala que o uso da força não pode ser rotineiro e injustificado. Se tem justificativa e não é rotineiro, aplique-se a força. Exatamente. Esse aqui foi afastado, né? E o outro foi afastado. Então, os que foram acolhidos foram esse dos 8 pedidos. Ela acolheu 3 pedidos, né? Assim, ela não foi perversa. Isso. Mas também não foi boa. Não, exatamente. Né? Eu acho que assim, para pontuar, Vilar, os principais erros que eu acho que a juíza, assim, na nossa posição, ela não deveria ter entrado nessa seara. Primeiro, julgar só a Guarda Civil Metropolitana. O primeiro de todos foi esse, que isso aí foi o Ministério Público, a Defensoria Pública, que focou na Guarda Civil Metropolitana. Sim. Ela analisou lá um caminhão de imagens que mostra lá a Polícia Militar arrebentando tudo, a Polícia Civil quebrando bastão nas costas de nego lá, e ela vai lá e julga a Guarda Civil Metropolitana como se a Guarda Civil Metropolitana fosse o responsável por aquele cenário todo de guerra que a gente viu lá nas imagens, né? Segunda coisa, é dizer que a Guarda Civil Metropolitana usou de força excessiva. Não foi a instituição. Se houve excesso, foi subjetivo. Sim. Foi o agente que, de repente, errou, né? E se ele errou, ele foi punido. Então não pode limitar a atuação da Guarda Civil Metropolitana por causa de um erro do agente. Se deve cobrar que aquele agente que errou, se errou, seja responsabilizado. Então, eu acho que nessa seara a juíza errou. Agora, quanto àquilo de exigir lá que tem um canal de comunicação para você fazer denúncia e tal, isso aí faz parte já também. Já está lá, na verdade, né? É só fazer, põe o e-mail do comandante aqui e manda para o comandante, né? Não muda o cenário de nada. Sim. Sobre o ter que justificar o uso da força, também não muda o cenário de ninguém, porque todo uso da força é justificado. O uso da força só pode ser mediante justificativa, exatamente. Né? Senão, é abuso, senão é cometimento de crime, né? A questão de ser rotineira, na verdade, é o seguinte. Se todos os dias a IOP chegar na Cracolândia, ou qualquer equipe da Guarda Civil Metropolitana chegar na Cracolândia e tiver confronto, o confronto não iniciou pela Guarda Civil. Exatamente. Né? O confronto se iniciou porque as pessoas que estão lá buscaram um confronto e houve o confronto. Se isso for rotina, não é problema da instituição. A instituição não pode deixar de agir, né? O policial não vai deixar de se defender, porque o uso da força é para defesa. Sim. A gente não usa a força para atacar ninguém. Nós usamos a força para nos defender. Né? Nos defender e defender outros. Exato. Né? Então, assim,
Eu acho, viu, Marcelo, que já bem achismo mesmo, que com a implantação do novo sistema de câmeras, isso aí vai cair por terra. Também acho. Né? Vai ficar essa balela aí, essa frescura aí do Ministério Público e da Defensoria Pública, esse vento em ano de eleição, né? Que, algumas pessoas talvez não saibam, mas esse ano aqui tem eleição. Né? E aí, assim, isso aí vai cair por terra. Porque vai mostrar o quê? Aquilo que nós, guardas, já sabemos de cor e salteado. O excelente trabalho executado pela Guarda Civil Metropolitana naquele cenário extremamente complexo, né? Isso aí. Para finalizar, Vilar, para você que quer formar opinião sobre isso, peça para o sindicato, a gente manda a sentença completa. São 43 laudas. Leia toda. Leia toda. Se quiser mais peças processuais, peça que a gente te manda também. Quer ver os vídeos? Quer ver os vídeos que tem lá no processo? A gente te manda os vídeos. Quer ver a peça de contestação do município de São Paulo? A gente te manda a peça de contestação do município de São Paulo. Eu acho que o grande erro aqui foi do Ministério Público e da Defensoria Pública, porque eles foram irresponsáveis em propor essa ação. Sim. Né? Se essa ação aqui, se vocês ganhassem de fato o que vocês querem nessa ação, vocês iam ver que cenário triste que ia se tornar aquela Cracolândia. Eu queria ver a polícia militar lá, todo dia fazendo o que a Guarda Civil faz. Exato. Eu queria ver como é que... Gente, ó, não é desmerecendo a polícia militar não, gente. Não é desmerecendo. Mas uso da força a Guarda Civil Metropolitana tem expertise. Ela sabe fazer o uso responsável da força, tá? Se coloca a polícia militar lá, o cenário seria completamente diferente. Nós sempre dissemos aqui, né, Marcelo? Nós não temos juiz de estimação. Exatamente. Então a gente tem que andar ali dentro da linha. Porque se cair uma gotinha de urina fora do pinico, vai dar problema. Exatamente, exatamente. Nós não somos julgados por um tribunal militar, né? Não são nossos pares que nos julgam. Exatamente. Né? Se fossem nossos pares que nos julgam, seria outra coisa. Então, eu acho que é mais responsabilidade do Ministério Público, da Defensoria Pública, não deveria ter proposto esse tipo de ação, não deveria focar na Guarda Civil Metropolitana, e sim na operação, acho que Caronte lá, em geral, o que aconteceu. E a juíza também, acho que também não deveria ter entrado nesse médio, muito embora ela foi bem comedida ao dizer assim, isso não é o Poder Judiciário que tem que resolver, não. Isso é um problema social que avança, né, um macro problema que avança multidisciplinar, é um negócio gigantesco. Várias esferas e não compete ao Poder Judiciário dar solução para um problema que se arrasta quantos anos tem a Cracolândia? Uns 25? Por aí, né? Então, nesse sentido ela foi bem comedida a juíza, mas, né? E de fato, gente, quer formar opinião? Leia a sentença, tá? Quem tá te vendendo fumaça, tá te vendendo fumaça, tá te vendendo ilusão. O que for possível fazer, nós vamos fazer. Com certeza. Né? Nosso corpo jurídico é muito, muito, muito bom. Tá? Muito, muito bom. Tanto que você vê nas peças processuais que o sindicato teve a oportunidade de intervir, que nós fizemos os questionamentos que tem que ser feito, que é voltado à proteção do policial da Guarda Civil Metropolitana. É isso aí. Bom, nesse bloco nós vamos falar de uma audiência pública que ocorreu na cidade de Brasília. A nossa diretoria do Sindiguardas SP, juntamente com alguns colegas da Guarda Civil Metropolitana, fizeram uma caravana a Brasília, né, Vilar? Partiram daqui no dia 25, chegaram lá no dia 26, participaram da audiência pública que é para tratar da Polícia Municipal, a PEC 57. Como que foi lá, Vilar? Você esteve lá. Conta pra gente os meandros lá de Brasília. Marshall, a primeira coisa, acho que assim, de saltar os olhos, né, apesar da mudança que houve do local físico de onde aconteceria, né, a audiência pública, era previsto primeiro na sala da Comissão de Segurança Pública, que é uma sala pequena, cabe ali 70 pessoas, obviamente a Polícia Legislativa ia ter que conter a entrada, não ia caber, entupiu lá o corredor, né, se fôssemos, um exemplo, São Paulo levar um ônibus e assim por diante, outras cidades, né, encheu o Nereu Ramos. Ele tem capacidade para 400 pessoas, então, em algumas fotos você vê todos os locais tomados e ainda pessoas em pé no entorno, né? Então, nós vamos mostrar algumas fotos aqui. Então, assim, esse é o primeiro ponto, que é muito bom, Martinho. Porque é isso que nós vamos fazer com a classe política, né? Nós tivemos alguns movimentos no passado, Estatuto de Desarmamento, a Lei 13.022, mas o nível de organização da nossa categoria, ele não era o melhor, né? Hoje nós estamos no melhor, precisa melhorar mais. Nós precisamos ter as nossas confederações estaduais e, ao contrário, né? Ter as nossas federações e a Confederação Nacional. Isso. Que é assim, vamos dizer, na hierarquia das entidades representativas, né? Então,
Ou seja, não é o melhor, não é o topo, mas nós somos muito mais organizados do que naquela época. Entendeu? Isso nos leva a crer que nós teremos resultados mais rápidos do que a 13.022. Sim. Né? Que foi o projeto de lei de 2002, né? E só foi ser aprovado em 2014. Sim. Né? Então, ou seja, esse período, a nossa representação não era tão organizada. Ela era aguerrida, mas não era tão organizada. Eu queria, assim, fazer quando a gente tem alguma coisa acontecendo, às vezes a gente esquece dos detalhes. Uma vez eu fiz aqui uma piada aqui, que algumas pessoas acham que leite dá em caixinha. Você deve ir na árvore lá, pega a caixinha. Né? Não, o leite dá na vaca, né? E ela tem que cruzar, ela tem que ter o filhote, tem que ter alguém que cuida, que dê os remédios, né? Que faça a ordenha, que transporte o leite até ele chegar na caixinha do mercado. Sim. Né? E às vezes, Márcio, a gente se esquece dessa cadeia de logística. Sim. Como é que se chegou no resultado? Por exemplo, quem é o autor da Lei 13.022? O autor, o Arnaldo. Isso, o deputado Arnaldo Faria de Sá. Você lembra quem é o relator? O relator? Foi o Vicentinho, não? Não sei. Eu não lembro. Então, a nossa futura relatora, né, Adriana Corsi, assim, aquilo foi fantástico para mim, porque as pessoas, eu reparo nos detalhes, as pessoas não reparam. Ela abriu mão da autoria para que ela pudesse ser a relatora. Ou seja, ela abriu mão de ser lembrada na história para efetivamente nos dar aquilo, o que vocês precisam, isso. Então eu vou fazer. Isso se chama abnegação. Sim. Né? Foco no objetivo. Eu não estou aqui para ganhar uma estrelinha. Eu não estou aqui para ganhar uma medalhinha. Eu estou aqui para fazer o que tem que ser feito, que é dar para a sociedade brasileira uma polícia municipal de fato e de direito, respeitando a lei, tanto a execução da lei penal, como da lei que protege o trabalhador, porque na nossa PEC 57 temos a nossa aposentadoria especial. Isso, direito previdenciário. Né? A nossa segurança jurídica. Isso. Né? Então, o presidente da Câmara, ele deu lá uma espécie de um descanso, né? Tem outro nome aqui, né? Um recesso deles. Ele deu um recesso lá que, em teoria, alguns deputados até citaram isso aí, que acharam meio estranho e tal, mas enfim, tomada de decisão do presidente, né? Teoricamente, nós não teríamos deputados lá. Isso. Mas quem assistiu a audiência pública viu a participação dos deputados. Sim. Olha, assim, eu estava trabalhando lá, levantando faixa, tal, pede para um fazer isso e aquilo, né? Que nós fomos lá para trabalhar. Sim. Né? E eu acho que deu mais de 10 deputados. Sim, seguramente. Entendeu? Deram mais de 10. Então, o que acontece? A nossa ideia de transmitir a informação num volume grande foi atingida. Sim. Né? E tem um chororô, né? O pessoal da fumaça, do Pix, sim, sempre tem chororô. Inclusive, eu recebi um áudio dizendo o seguinte, que aquilo não era uma audiência pública. Eu falei, caramba, né? Eu vou entrar no site da Câmara para ver. Porque quando você tiver dúvida do Vilar, não acredite no Vilar, não acredite no Márcio, consulte. Consulte, porque nós não vendemos fumaça. Acabamos de falar aqui no bloco anterior, nós não vendemos fumaça. Né? Ilusão para ninguém. Exatamente. Então, o que acontece? Entrei lá e postei lá no grupo que eu tava lá, falando, tá escrito aqui, audiência pública, né, meu? Então, se o cara tá falando que na audiência pública, ou ele ou a Câmara tá errado. Na rede social da Câmara dos Deputados. Né? Então... Aí a Adriana Corsi, ela colocou lá, é estratégico, porque tem que cumprir o regimento da Câmara. Exato. Para que ao longo do processo não chega lá o homem do quadrado, cada um no seu quadrado, que eu não vou citar o nome dele, que eu não vou ficar fazendo propaganda para quem é contra a guarda, mas quem acompanha nosso meio, sabe quem é o cara do cada um no seu quadrado, né? A Operação Delegada, não sei que quadrado que tá, né? Mas não é no quadrado deles. Então, enfim. Ela disse, olha, tem que ter, gente. Tem que ter. Tem que ter, para cumprir o regimento da Câmara. A gente tá falando de alterar a Constituição Federal. Exatamente. É sério. Para que quando chegar lá na frente, no processo legislativo, ela não seja cobrada. Não se ingresse com ação. Falou, isso aqui não cumpriu o regimento. Sim, o que é então, muito comum. Não pode prosseguir. Né? Ou se chegar lá não, isso aqui tá ilegal, inconstitucional. Né? Então, ou seja, olha a preocupação dessas pessoas que estão encabeçando. Eu estou falando da Adriana porque ela presidiu, né, a audiência pública, mas é uma responsabilidade de todos aqueles deputados que, primeiro, fizeram parte do grupo de trabalho.
Então, sentaram lá os deputados do grupo de trabalho. Eu vou prometer aqui, mas é uma promessa que eu vou tentar cumprir. Colocar o nome de todos os deputados aqui na tela. Aqui. Eu vou pesquisar e vou colocar. Né? Então, você vai ver aqui na tela. Né? Então, a responsabilidade de todos aqueles deputados, Jones Moura, o delegado Palumbo, né? O do Paraná lá, Sargento Farur, né? Para eu não errar os nomes aqui, não estender muito, né? Nós vamos colocar aqui o grupo de trabalho aqui, o nome de todos. Para quê? Para atingir o objetivo. Sim. Né? Para atingir o objetivo. E nós atingimos. Sim. Tivemos audiência pública, né? Elevou-se a discussão. Né? Então a FenaGuardas fez uma faixa gigantesca lá para o presidente da República. O próprio VEC cobrou o presidente da República. Escuta, vocês precisam, né, chegar junto aqui. Né? O presidente Lula falou lá, né, num evento em Brasília que estávamos eu, o Carlão, o Malvado, né? O Carlão e o Evandro, eu não lembro quem, acho que o VEC estava junto também, né? O presidente Lula falou lá, Polícia Municipal. Lógico, o presidente é o presidente. Abaixo dele, para as coisas andarem, as pessoas têm que fazer. Aquelas pessoas que eu acabei de falar, que a gente acaba não lembrando, então assim, o Ministério da Justiça tem que fazer a parte dele. Né? A Casa Civil tem que fazer a parte dela. Então assim, foi uma dar chacoalhada. Gente, e aí? Vamos fazer isso aí. Né? A Adriana Costa, ela é do PT, ou seja, ela é a base do governo. Sim. Né? E assim, se colocou publicamente na cobrança. Né? Falou, olha, eu vou fazer gestão para que isso aqui tenha a mão do governo para funcionar. Então, ou seja, foi um evento cansativo? Foi. Nós saímos de lá às 7 da manhã, né, ontem, e eu fui chegar meia-noite em casa porque eu tive um infortúnio de estar dirigindo o Sindimóvel e o pneu estourou na estrada. Né? Então, assim, é um desgaste muito grande para a gente. Um risco muito grande. O risco de estrada, né? Sim. Entendeu? E Vilar, e faz parte da nossa rotina de luta. Sem dúvida. A gente está sempre em Brasília. Que, aliás, Vilar, eu acho que é importante destacar que nós tivemos participações excepcionais do nosso público de São Paulo lá em Brasília, lá, o Michael, o Eliel, né? São falas muito importantes. O Jones, excepcional. A fala da Rejane, muito sólida. A do VEC, bastante enfatizada na cobrança e tal. E o que você precisa saber? Nós não vamos deixar a peteca cair. Exatamente. A bola não vai cair, a peteca não vai cair. Sabe por quê? Porque a gente vai continuar cobrando. A FenaGuardas, ela tem uma sede em Brasília. A gente consegue manter diretores de todos os sindicatos, os 21 sindicatos que compõem a FenaGuardas, em Brasília full time. Exatamente. Então, sempre vai ter alguém ali levantando, PEC 57. Polícia Municipal, PEC 57. O assunto agora a debater lá é descriminalização das drogas. Sempre vai ter alguém ali falando assim, e a PEC 57? Inclusive, hoje, houve uma audiência pública sobre a PEC 57, aí é uma coisa extra-Câmara, na Assembleia Legislativa de Pernambuco. De Pernambuco, então. Né? O Coronel Meira até citou isso, né, que é um dos deputados federais que é autor, né, da PEC 57, participou do grupo de trabalho e falou, olha, nós teremos amanhã, né, na sexta-feira, né, uma audiência pública, quem puder comparecer, quem for do Nordeste puder comparecer, compareça. Nós precisamos fazer isso aí, né? Então, ou seja, eu acredito que daqui mais um tempo, provavelmente a gente vai ter alguma aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Sim. Né? Não pode deixar a peteca cair. Isso, quando a gente vai, Vilar, e a gente participa de qualquer evento em qualquer cidade, a gente pede lá uma moção de apoio à PEC 57, essa moção chega em Brasília. Exato. Quando o prefeito de uma cidade assina uma moção de apoio, o presidente da Câmara assina uma moção de apoio, e isso chega em Brasília, o parlamentar que está lá em Brasília, o deputado, ele olha e fala assim, é minha base ali que está pedindo para mim. Exato. É minha base, é meu público, é meu eleitorado que está pedindo para mim. E isso faz a coisa andar. Assim, a gente aprendeu muito com o tempo, né, Vilar? Sem dúvida. A estrada vai nos Exato. ensinando bastante, Exato. cara. E a gente está num nível de conhecimento político, de fazer essa engrenagem se mover da forma que ela tem que se mover. Sim. Porque como que a gente apanhou pela 534? Vamos falar a verdade. A 534 de 2002, e a gente apanhou porque a gente não sabia fazer a coisa... Ela é anterior de 2002, hein? 2000, acho que não sei se é 2002 ou... Então,
Mas a 534, que é do Tuma ainda. Do Tuma. É. Do Tuma. Então, e a gente não tinha esses pertais, e talvez a gente não tinha essa articulação, Sim. até essa organização, né? Sim. Essa união que a gente tem em volta de um objetivo que é a PEC 57. Eu vou falar para você que eu nem ligo para as críticas, né? Porque eu vi, assim, a PEC 57 foi transmitida pela rede social da Câmara dos Deputados e retransmitida pelo Sindiguardas SP no nosso canal do YouTube. E aí você via lá os comentários lá, falando, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo e tal. Cara, essas pessoas para mim não fede nem cheira, porque eu não tô preocupado com essas pessoas, eu tô preocupado em alcançar o objetivo da PEC 57. Exatamente. Se essa pessoa vai ficar desagradada, Não, e se, problema dela, né? se estava lá, viu a nossa força. Sim. Se viu a nossa força, sabe como é que o nível de articulação, né? Até, vamos colocar aqui, vamos dar um nome aqui, né? Que é a FENEM. A FENEM, ao longo da nossa jornada de luta, ela sempre esteve lá colocando pedra no meio do caminho, Sim. né? O que pôde colocar de pedra agora, não, vamos discutir, vamos conversar. Por quê? Porque olhou, viu o tamanho. Exato. Né? Então agora, né, quer minimizar risco, né? Porque eu não sei que risco que quer minimizar. Porque assim, o que nós estamos pedindo não extingue o PM, não pede fim de nada, não pede para tirar a polícia militar de lugar nenhum. Ninguém está pedindo isso, né? Nada. Como eles pediram. Sim. Eles pediram, a Getan, a Associação de Agentes de Trânsito, esses caras pediram contra a guarda. Nós nunca pedimos nada contra Você eles. lembra bem a diretriz 03, né? Então, A gente antigona, lembra, né? a gente já passou isso aqui. Então, agora, viu, Marcelo? Deixa eu só... Antes que eu tô cansado, então a mente vai perdendo aqui o raciocínio. Nós acabamos de elogiar aqui o prefeito Ricardo Nunes pela tomada de postura dele aqui. Agora nós temos que cobrar ele. Porque na entrega das motos, lá na Praça Princesa Isabel, né, ele fez uma fala muito boa para nós de valorização, tudo, e tem valorizado mesmo do ponto de vista institucional, ou seja, com equipamentos, com a reforma das inspetorias. Isso é inegável, ninguém questiona isso aqui. Sim. E, aliás, todo programa que a gente fala de inauguração, a gente agradece. Porque se tem uma coisa que esse Sindiguarda, essa diretoria, não é ingrata. Exatamente. Agora, vamos pontuar. Falar na televisão que é o comandante em chefe é lindo. Eu quero a caneta do comandante em chefe. Isso. Porque até agora a prefeitura não apresentou um ofício mandado lá para o presidente Lira, falou, escuta, presidente, é imperativo para o povo de São Paulo a polícia metropolitana da cidade de São Paulo, através da PEC 57. Olha, pediu, vou fazer, liguei para o Flávio Dino, tá, mas cadê o ofício? Então assim, beleza, falar que é comandante em chefe é legal. Agora precisa ser comandante em chefe. Sim, exatamente. Né? Foi comandante em chefe agora nessa questão aí, inegável, nós estamos agradecemos mais uma vez, mas nós estamos numa luta ferrenha para a PEC 57. Sabe por quê, Marcelo? Porque os nossos policiais, eu me incluo nessa parte, nós precisamos aposentar, Márcio. Sim. Né? Nós precisamos aposentar. Com dignidade. Se eu terminar aqui o meu afastamento aqui no sindicato, né? E eu for colocado, eu vou ter que me readaptar, porque eu não tenho condição física hoje de estar numa viatura. Porque se eu estiver numa viatura, eu vou ser um peso morto. Eu vou atrapalhar os policiais que lá estão. Né? Então, ou seja, se nós olharmos uma aposentadoria especial na média das outras forças de segurança, 55 anos, eu estou com 52. Falta 3. Falta 3. Então, né, vou lá para o administrativo, vou para o CETEL e tal. Porque se for para 65, eu tenho que ir para a rua. Né? Porque olha de 52 até 65, o que eu tenho que fazer? Exatamente. Né? Então, assim, prefeito, né? Seja o comandante-em-chefe. Mande o ofício lá para o nosso presidente Lira para que ele despache ali a PEC lá para CCJ e ela ande. Porque ele já falou que vai e tal. Só que assim, quando você tem o peso de um prefeito da maior cidade da América do Sul, a conversa é outra. Exatamente. Né? A fala do prefeito de São Paulo, meu amigo, move montanhas. É uma fala que tem poder. Exatamente. Nós já falamos aqui. Isso aqui, né, a cidade de São Paulo é maior do que o estado do Paraná. Sim. Né? Perde um pouquinho ali da população, um pouquinho menor, né, a população, só que em termos de recurso, né, o nosso próprio prefeito falou na formatura lá dos 1.000 policiais lá no ANB que isso aqui é comparado a um país, a Portugal, né, em termos de população. Então precisa ter uma tomada de decisão. Isso aí. Né? Vai querer ter uma polícia mesmo ou vai falar que quer ter uma polícia? É isso aí. Né? Então... Bom, a luta em Brasília continua. Continue
seguindo o Cindy Guardas SP, acompanhando nossos canais, e vocês vão ver as próximas movimentações da PEC 57. O que eu posso falar para vocês é que ela não vai ficar parada, porque sempre vai ter alguém lá da FenaGuardas ali cobrando para que ela seja movimentada. Exatamente. Bom, chegamos ao final de mais um programa Fique por Dentro, dessa vez um pouquinho mais longo, né, Vilar? Eu tô voltando de um período de afastamento por dengue, doença terrível, terrível. Eu consegui sentir o que todos os colegas falam sobre essa doença, assim, cara, o quanto ela limita a gente, né? Fiquei 15 dias aí, praticamente 15 dias sem poder trabalhar mesmo, trabalhando em casa lá no WhatsApp e tal, então. Mas, assim, doença terrível, tô de volta, né? E o Vilar vai dar o recado final. Aliás, até pedir desculpa, né, Vilar, sobre as ocorrências que não deu tempo de passar, né? Isso. Nós temos algumas ocorrências aqui que os policiais passaram, né? Para o nosso bloco, que é Polícia Municipal em Ação. Como o programa está um pouco longo, né? Nós vamos deixar isso para o próximo programa. Obviamente, foram assuntos extremamente relevantes, né? Que nós tínhamos que discutir nesse programa. Obviamente que não é menos relevante a questão das ocorrências, mas nós vamos conseguir transmitir elas e deixar registrado aqui no nosso canal do YouTube, né? Para eternidade, né? Tá na internet, tá para eternidade, Isso. né? Então, e aí, para você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Tudo isso que nós estamos falando aqui, você vai receber aí na palma da sua mão, assinando lá o sininho de notificações. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro.